A sede está vazia nesse momento de pandemia. É até um pouco estranho estar aqui sem os irmãos, mas eu posso ver os rostos de cada um aqui. Alguns irmãos costumeiramente têm o seu lugar, né, de costume, e geralmente alguns sentam aqui na frente, outros mais atrás, e eu consigo vê-los aqui nesta noite. Parafraseando John Piper, quando ele diz, não desperdice o seu câncer, eu espero que você não esteja desperdiçando a sua pandemia. Em cada circunstância, mesmo nesta mais adversa, nós temos sempre algo a aprender, algo a amadurecer, a crescer, sabendo que o soberano Senhor está no controle de todas as coisas. No próximo domingo, o pastor volta com a exposição no livro de Atos, e muito em breve nós estaremos todos reunidos aqui presencialmente. Esse é o nosso desejo. Já estamos há muito tempo sem estarmos juntos aqui, não é? Claro que os irmãos estão nas suas casas, fazendo os seus cultos, mas o nosso desejo é vê-los aqui o mais breve possível. Depois de duas edificantes e confrontadoras mensagens em Salmos, nos últimos 2 domingos, hoje nós daremos um salto para o Novo Testamento. Hoje a exposição é em um texto que você medita nele pelo menos uma vez por semana, se você vem aqui a esta igreja no mínimo. Toda vez que nós viemos à sede, nós nos deparamos com esse texto bordado em pelo menos 180 vezes aqui nessas cadeiras. O texto é de João 15, de 1 a 5. E não há como analisar esse texto sem ver também boa parte do contexto deste fantástico livro de João, que tenta demonstrar por várias vezes quem é de fato aquele que é o centro de toda a existência. Acompanhe comigo a leitura do texto. Evangelho segundo escreveu o discípulo amado João, capítulo 15, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A grande ideia para a mensagem desta noite é a seguinte: a vida em Cristo que produz bons resultados é aquela que depende completamente dele. A vida em Cristo que produz bons resultados é aquela que depende completamente dele. Convido os irmãos a orarem comigo, pedindo a Deus por esta mensagem. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos edifique aqui, nos confronte, como já confrontou a mim no estudo dessa passagem, Senhor amado. Nós oramos, Pai amado, para que tudo isso fique gravado nos nossos corações, que possamos realmente colocar em prática, a partir de mim, tudo que eu vi aqui, vou tentar, dentro das minhas limitações, expor aos meus irmãos. Me ajuda, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E o tópico 1 desta mensagem é o seguinte: a verdadeira videira e o agricultor excelente possuem um estreito relacionamento eterno. A videira verdadeira e o agricultor excelente possuem um estreito relacionamento eterno.
João 15:1 nós vimos: eu sou a videira. Essa pequenina frase, nós temos uma revelação absurdamente grandiosa. Eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. Nós temos o sujeito, o verbo, o predicado. Lembrou aí das suas aulas de análise sintática? Eu sempre errava esse negócio aí. Mas nessa pequena frase, resume o centro de toda a existência, de tudo o que pode se ver. Quando nós estudamos a Bíblia, buscamos ver o contexto em que a narrativa está inserida. Analisamos para quem o texto foi escrito, qual o seu destinatário, qual foi o tempo cronológico, quem escreveu e etc. E especificamente no Evangelho segundo escreveu o discípulo João, nos parece que João tenta descrever aquele que era, que é e que há de vir. Seu esforço era para demonstrar que Jesus era o Filho de Deus. Era o próprio Deus. No início do seu evangelho faz um paralelo com o livro de Gênesis, no capítulo 1. Ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso está no começo do livro de João. João 1, de 1 a 3. Ele faz remete lá a Gênesis no começo de tudo. No princípio era aquele que é a palavra. Então, o João, que fala no capítulo 15, e é o texto que está na sua cadeira aqui da sede, vai dizer que Jesus que aparece no meio da nossa história é o mesmo que estava desde o princípio. E que toda a história, tudo o que se vê, tudo o que se viu, é a respeito dele. Ele é a fonte de onde tudo sai e é o fim para onde tudo vai. Ele é o centro de toda a existência, onde tudo emerge e tudo flui. Então João usa por várias vezes, ao longo do livro, a expressão eu sou, pelo menos 7 vezes. Eu sou. Tentando esclarecer quem era Jesus para aqueles que esperavam o Messias. E é a mesma expressão que nós vemos quando Moisés conversava com Deus. Aquela conversa de Deus com Moisés. No primeiro momento, Moisés não sabia nem direito como se dirigir a Deus. E ele pergunta quem é o Senhor. Eu sei, tem a tradição de Abraão, Jacó, mas quem é o Senhor? Se me perguntarem lá para onde o Senhor está me mandando, quem foi que me enviou? O que eu falo? O que eu digo? E Deus diz: diga que quem te enviou foi o eu sou. Eu sou o que sou. E o grande eu sou estava na mente de todos aqueles que tinham crença de que havia um Deus sobre Israel. Vejamos algumas vezes em que a expressão eu sou foi usada em João, traçando um paralelo com os textos do Antigo Testamento. Em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. E em Salmos 89,15 nós vemos: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Isaías 60, de 1 a 2, diz: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor. E sobre você se vê a sua glória. E João também vai falar dessa luz, a luz que resplandecia sobre Jerusalém,
a luz que resplandeceu sobre a cabeça de Moisés, a luz que vocês, povo de Deus, tanto esperavam. Jesus, na descrição de João, vai para os homens e diz: eu sou a luz do mundo. Aquela luz lá em Moisés, com o povo no deserto, o clamor por aquela luz era eu. Eu sou o bom pastor, João 10:11. Salmo 81 diz: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que tens seu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. O povo clamava por um pastor, e Deus escolhia reis como pastores para cuidar do povo. E Jesus vem e diz: eu sou o bom pastor. Quem cuidou de vocês no deserto? Quem ajudou vocês na passagem por dinastias? Quem apacentou vocês? Era eu. Eu sou a água da vida. Sabe quando vocês sentiam muita sede atravessando o deserto, Moisés bateu numa rocha e jorrou água? Pois é, aquela água era eu. E Jesus disse: eu sou a fonte de água viva e agora eu habito dentro de vocês. E por causa dele em nós brotam agora rios de água viva que jorram para a vida eterna. Eu sou a palavra. O povo dizia no Antigo Testamento: nós somos o povo de Deus porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos os escritos, nós temos as leis, nós temos os profetas. Esdras reuniu para nós as profecias, o Pentateuco, a história toda, leu para a gente. Jesus diz em João: eu sou a palavra. Agora tudo que vocês leram virou gente. João diz: ele é o verbo de Deus que se fez carne. Sabe tudo que vocês leram sobre justiça, amor, milagre? Sabe aquela paz? Sabe aquela vitória? Sabe tudo aquilo que estava escrito? Sempre fui eu. Eu sou a palavra, disse o Senhor Jesus. Mas o povo diz: nós temos a lei, escrita por Moisés em tábuas de pedra, colocadas dentro de uma arca. E Jesus vem e diz: sabe essa lei? E os profetas? Elas se resumem em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Eu sou essa lei. Agora ela não vai mais estar escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração de vocês. Porque eu, Cristo, habito em vocês. Mas o povo dizia: nós temos o templo, o santo dos santos. E Jesus vem dizer: eu sou maior que o templo. Ele disse que iria destruir o templo em 3 dias. Ninguém entendeu nada. Como assim se demorou 46 anos para erguer esse templo? E João relata que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo como templo e a sua igreja. Em todo o Velho Testamento, Jesus está lá. Em cada profecia, em cada detalhe da história, porque Ele é o início, o centro e o fim de todas as coisas. Eu tenho um amigo que gosta muito de histórias do Antigo Testamento, especialmente a Torá, que os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Se ele não fosse um macuxi da gema, eu diria que ele era um judeu, de tanto que ele sabe sobre o judaísmo. E ele fala dos reis, das guerras, das vitórias, das pragas, dos rituais. E outro dia encontrei com ele e ele começou a falar sobre as aventuras do rei Davi. Depois de uns 30 minutos de rei Davi, eu perguntei: meu jovem, que horas que Jesus vai entrar nessa história aí?
Ele olhou desconfiado e disse: não, a história aqui é sobre Davi, no Antigo Testamento. E eu disse: sim, de fato. Mas é muito mais do que a história de um rei terreno. E fui então contar para ele outra versão da história. Ler as Escrituras sem colocar Jesus no centro nos faz enxergar outros centros. Mais um eu sou o caminho. João 14:6. E no Antigo Testamento, em Salmos 18:30 diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nela se refugiam. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. E Israel vagueava pelo deserto. E Jesus vem em João e diz: eu sou o caminho. Todas as direções que o povo tomou no deserto, todos os caminhos a seguir nas batalhas. Davi vai por aqui para derrotar os filisteus. Josué e tantos antes, vai por aqui, eu te mostro o caminho. Aquele caminho era ele. Mas muitos querem benzer esses caminhos, querem tornar santo. É só um caminho terreno. Eu sou o caminho. Agora Jesus vai à frente, guiando pelo caminho, que é Ele mesmo. Eu sou a verdade, ainda em João 14:6. Em Salmos 25:5 vai dizer: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Jesus diz: eu sou a verdade. Interessante que na passagem de Jesus, diante de Pilatos, no que tange a verdade, Pilatos pergunta: então você é rei? Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Eu vim aqui testemunhar sobre a verdade. Então Pilatos, achando que iria fazer uma pergunta filosófica, que ia abafar, ele pergunta para a própria verdade que está à frente dele. Ele pergunta: o que é a verdade? Jesus vem reafirmar desde o princípio que ele era e é tudo isso. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o bom pastor, ele é a água da viva, ele é a água da vida que mata a sede, assim como a corça anseia por águas. Nós desejamos beber dessa água. E o irmão Bruno pregou sobre isso semana passada. Ele é o templo, ele é a luz, ele é tudo que o povo sempre viu. Sempre foi ele. E muitos de nós cristãos, digo aqui no sentido genérico, não aqui, é claro, mas muitos querem exaltar, querem deixar aquele que é o centro de lado. Olhamos para os reis do passado, reis que ergueram a espada, que empunharam a lança, que venceram milhões, e queremos ser como eles. Compramos a espada de Davi, compramos uma lança de plástico, queremos uma coroa pintada com spray dourado. Jesus vem e diz: vocês não entenderam nada ainda. Aquelas vitórias foi eu quem deu. Vocês não precisam mais lutar essas guerras, porque na cruz, Cristo trouxe a guerra sobre ele. Ele venceu por nós, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos, de forma alguma. Era a morte na certa. Mas Jesus, a fonte, a luz, a vida, o caminho, a verdade, a videira verdadeira, nos faz viver junto com Ele.
Então João vem e implode, despedaça, leva ao chão todos os princípios judaizantes. Você não tem que ser igual a Davi, você não tem que ter a unção de Salomão, nem a de Sansão, nem de Daniel, nem de Jeremias ou de quem quer que seja. Finalmente, no capítulo da nossa mensagem especificamente, já que vimos as expressões eu sou ao longo do livro de João, João vem fechar o último eu sou com chave de ouro. Um pouco antes da crucificação já, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Em Salmo 88 nós lemos, do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Em Jeremias 2:21 nós lemos, eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Como? Quando Deus tirou o povo do Egito e trouxe para a sua terra, eles entendiam que Deus tinha tirado uma videira do Egito e plantado em Canaã. E esse seria o povo de Israel que cresceria como uma videira e daria os seus frutos. O Antigo Testamento mostra em diversos textos que o símbolo da videira era a nação de Israel. Mas essa videira não conseguiu dar os frutos esperados. Ela falhou. Essa videira aqui não agiu conforme o seu chamado. Ela foi exilada pela Síria, pela Babilônia, seus reis pecaram, se curvaram a outros deuses muitas e muitas vezes. Jesus é a videira genuína, real, verdadeira, que produz bons frutos, que não falha, que gera ramos, que somos nós. Jesus gera os ramos que somos nós. Ele é a videira, nele tudo subsiste e nele tudo se encerra. Através da sua morte na cruz, ele transborda a vida e redime todo aquele que nele crê. Agora vamos para Colossenses 1, de 13 a 20. Eu vou esperar você abrir aí. Colossenses 1, de 13 a 20. Vamos ler junto essa passagem. Diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus veio e nós entendemos que tudo agora foi, sempre era Ele. E continuando o nosso texto, no capítulo 15, ele diz que o Pai é o agricultor. O meu Pai
é o agricultor. A videira produz frutos, mas é necessário que o agricultor esteja sempre atento a como a videira está. Ele sabe a temperatura certa, a aplicação do adubo correto, a hora exata que precisa podar, os ramos que estão doentes, ele cerca, ele protege, ele cuida. E quando o agricultor cuida dessa videira, ele espera que ele dê uma flor, que floresça um belo cacho de uva, obviamente. Mas no meio evangélico, gospel, como dizia o pastor, não é bem assim que funciona. Muitos não têm Jesus como centro de tudo o que floresce na vida. Não é brincadeira, irmãos. Eu ouso afirmar que é capaz de você ir a um culto cristão onde nem o nome de Cristo seja citado. A palavra cristocêntrica, então, soa como um palavrão. Que negócio é esse de cristocêntrico? Vivemos tempos em que nossa idolatria evangélica, Jesus não é o centro. Infelizmente, esta é uma triste realidade. Fazemos campanhas para termos a unção de Davi, fazemos campanhas para ser rico, próspero como Salomão. Eu quero ser forte como Sansão. Eu preciso vencer essa batalha. Eu quero a unção de Josué, porque eu quero conquistar aquele terreno e eu estou em uma disputa com meu vizinho por aquela terra. Mas nós somos filhos de Deus, que viemos da videira, que é Cristo. E muitos dizem, eu sei, Jesus, fica aí, deixa eu fazer minha campanha aqui de 40 dias, de 60 dias, de uma semana, de um ano, seja lá de que for, dos 340, 60. O agricultor colocou uma videira para dizer que tudo vem dele, e é para ele, e nele tudo subsiste. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Deus traz à existência todas as coisas através do Filho. O agricultor, o pai, se plantou através do Filho para que o fruto da árvore seja vida. Jesus vem para dar nova vida, vida abundante, vida eterna. A vida que este mundo aí fora conhece é morte. A vida que este mundo conhece vem de outra árvore. Quando o homem escolheu comer um fruto do qual ele foi alertado para não comer. A verdadeira videira traz vida e produz um fruto que nunca perece, nunca estraga, nunca morre. Um cristianismo cristocêntrico, e a redundância aqui é necessária, pois hoje em dia é o homem que está no centro. Meus sonhos, minha prosperidade, meu alvo, minha meta, minha vida. E Deus é aquele que tem que satisfazer todos os meus sonhos. Mas Cristo nos chama a ter outro tipo de satisfação. Nos chama a morrer para todas essas coisas e viver para Ele. Ele cuida de nós e sim, pode nos abençoar, pode nos fazer prosperar, pode nos curar, mas o foco não é este. É simplesmente viver para glorificá-lo e ter prazer nele. E este fruto, esta vida, é a que o Pai quer, porque Ele é o agricultor. Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos pelos frutos. Nossa vida, nosso fruto, depende completamente dele, da seiva viva que vem da videira. O fruto demonstra quem é o agricultor.
Alguns dão laranja, limão, manga, maçã, para fazer parecer que esses frutos estão vindo de uma videira. Mas não se parecem em nada com o fruto que vem da videira. O pai, o agricultor, colocou um renovo em terra seca. E a videira plantada pelo pai produz vida abundante. E este evangelho enraizado em nós faz com que consigamos viver através da seiva da videira. Em dependência completa dela, produzimos frutos que Ele mesmo proporciona. Não temos mérito algum nisso. Frutificamos por causa dele. O nosso fruto diz para as pessoas quem está dentro de nós. O galho não determina o fruto. Quem determina o fruto é o tronco. O galho de uma goiabeira não pode nem conseguiria dar manga. E nós vamos agora para o tópico 2 da mensagem. Avançando na exposição do capítulo 15. Já vimos a videira verdadeira, o pai que é o agricultor. Agora vamos ver o ramo, o fruto. Falamos um pouco do fruto, um pouquinho do ramo, mas vamos ver agora detalhadamente o ramo, o fruto, a poda, a disciplina, a permanência nele. No tópico 2, que diz assim: aquele que permanece ligado na videira frutifica e é moldado para frutificar cada vez mais. Aquele que permanece ligado na videira frutifica e é moldado para frutificar cada vez mais. No versículo 2 nós vemos: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Alguns dizem que Jesus usou essa ilustração da videira quando ele andava com seus discípulos e se deparou com uma vinha, com a plantação de uvas. E com seus discípulos ali ele faz uma advertência sobre a poda. A poda é a mais importante operação para que a videira continue a produzir frutos. Um ramo que não produz frutos não é digno de seu lugar na videira e deve ser cortado. Ao passo que ramos fracos podem ser fortalecidos pelas podas. E há uma diferença muito grande aqui entre corta e poda. Entre esses discípulos, Judas foi um ramo cortado, lançado fora, enquanto que os outros tiveram que passar por experiências de poda antes de poder produzir frutos. Muitos cristãos pedem a Deus para dar mais frutos, mas não gostam desse processo necessário de poda pelo qual todos nós temos que passar. O processo da poda é a parte mais importante do cultivo. E os que cuidam disso devem ser devidamente treinados. Pois se não forem habilidosos, podem destruir uma colheita inteira. Em vinhedos, os podadores, eles passam por treinamentos que duram de 2 a 3 anos, durante os quais aprendem exatamente como cortar, quando cortar, onde cortar e até o ângulo do corte. O ângulo exato do corte. Não é só chegar lá e cortar, podar. Mas nós temos um agricultor excelente, o Criador de todas as coisas. Então o nosso Pai Celeste se aproxima de nós, ramos, para nos podar. Por vezes remove madeira morta que pode causar problemas, mas com frequência corta partes ainda vivas, que estão privando o nosso vigor espiritual.
A poda não é apenas uma cirurgia espiritual que remove elementos nocivos. Também pode ser a remoção de coisas boas, para que possamos desfrutar o que há de melhor. Quanto mais nós produzimos, Ele vai lá e poda para que nós produzamos mais. Sem dúvida, essa poda é poderosa, mas também proveitosa. Talvez não gostemos dela, mas certamente é necessária. E de que maneira o Pai nos poda? Por vezes, simplesmente usa a palavra para nos convencer de nosso pecado e nos purificar, como vimos na passagem da mensagem, no versículo 3. O versículo 3 diz: vocês já foram limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, esse é um tipo de poda, pela palavra. Em outras ocasiões, precisa nos disciplinar. A dor é grande quando remove algo que consideramos precioso. Mas à medida que a colheita espiritual é produzida, vemos que o pai, o agricultor excelente, sabia o que estava fazendo. Quanto mais permanecemos em Cristo, como vemos no capítulo 4, versículo 4, onde Jesus adverte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quanto mais permanecemos em Cristo, mais frutos produzimos. E quanto mais frutos produzimos, mais o Pai nos poda, para que a qualidade mantenha-se no mesmo nível que a quantidade. Se o ramo não receber cuidados, produzirá vários cachos, mas serão de qualidade inferior. Deus é glorificado não apenas por uma colheita mais abundante, farta, transbordante, mas também por uma colheita excelente. E o ramo, que somos nós. Deixa eu ver se tem um ramo aqui. Vou sair da tela um minuto. Nós somos o ramo. Nós somos o ramo. Completamente dependentes da videira. Não estando ligado nela, não podemos fazer coisa alguma, como diz o texto aí na cadeira. Completamente dependentes da videira para produzir frutos. O ramo não pode determinar que fruto ele vai dar. E isso é absolutamente óbvio. Mas a religião quer nos ensinar que tipo de fruto o Senhor quer que eu dê. E os religiosos a todo momento estão com os frutos ou os resultados na mente e eles querem obter um fruto, um resultado que de alguma forma eles também se beneficiem. Eles querem tirar proveito disso. E olha o outro centro sendo formado aqui. Lembra do início da mensagem? Quando Cristo não é o centro, outros centros são formados. A videira não dá fruto ao ramo, para que o ramo fique contente. A videira não dá fruto ao ramo, para que o ramo fique contente. A videira já estabeleceu: ô raminho, olha, você vai dar esse fruto aqui. Pronto e acabou. Não queira inventar moda. Quem determina o fruto sou eu, não é você que é ramo. E o fruto tem a ver com as coisas do reino. O fruto tem a ver com a mudança de mente, que é consequência da nova vida em Cristo. Em Mateus 3,8 nós lemos: deem fruto que mostre o arrependimento.
O ramo que está intimamente ligado, enraizado na videira, ele não está preocupado com o resultado, ele está preocupado como está a sua ligadura à videira, a sua relação, o seu relacionamento, a sua intimidade com a videira. Porque ele sabe que estando devidamente conectado na videira, ele sabe que vai depender completamente dela e com certeza o fruto será bom. Porque ele sabe que a videira e o agricultor são excelentes. Então o ramo só vai querer o que a videira quer. No versículo 7 do capítulo 15, diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mas o ramo só vai pedir o que a videira quer. Mas muitos usam esse texto para dizer: o Deus vai me dar o que eu quiser. E pedem errado. Pedem caprichos. O ramo só vai pedir exatamente o que a videira quer. Tem gente que come araçá achando que está comendo goiaba. Já comeu araçá? Araçá ela é um fruto um pouquinho menor que a goiaba. Aliás, dependendo da goiaba, é bem menor que a goiaba. Mas muito parecido. É até da mesma família. Mas não é goiaba. Ele não pode vir de uma goiabeira. Ele vem de um pé de araçá. Então a pergunta que vem, meus irmãos, a mim, a você, a nós, como reflexão esta noite sobre esta mensagem, é a seguinte: será que o fruto que temos dado vem da videira? Será que a uva que temos dado é de boa qualidade? É docinha? É saborosa? Ou é uma uva brava? Azeda? Amarga? Como nós vimos no início da mensagem. Será que o nosso galho está com algum fungo ou parasita que está produzindo um fruto danificado, doente? Que áreas da minha vida precisam ser podadas urgentemente? Em que áreas da minha vida eu preciso ser podado pelo agricultor excelente? Essa é a minha oração. Acredito que deve ser a de todos nós. Queremos produzir mais. Queremos fazer o melhor. Mas para isso precisamos entregar nossa vida e depender completamente do Senhor. Porque sem isso, como diz o texto, e eu estou olhando para ele aqui, já que os irmãos não estão aqui, eu estou vendo o texto aqui, mais de 190 vezes, piscando para mim aqui. Você não pode fazer coisa alguma. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por ser o agricultor excelente, aquele que plantou a videira, que cuida da videira, que cuida dos ramos, que proporciona os frutos, do qual somos completamente dependentes, Senhor. Que possamos realmente, Deus, ter essa absoluta confiança de que o Senhor sabe todas as coisas, é soberano, nos guia pelos caminhos que devemos seguir, diz o fruto que devemos dar, indica o caminho a seguir. O Senhor é a luz, é o caminho, é a verdade, é a vida. Obrigado, Pai, pela videira verdadeira, porque através dela fomos redimidos e podemos estar com o Senhor e ter vida com o Senhor. Que grande obra o Senhor fez.
Obrigado por esta videira verdadeira, genuína, Senhor. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém.